Esse protagonista viveu preso em uma caverna por 10 anos, mas quando ele já estava à beira da loucura e quase desistindo de tudo, surge uma mensagem do sistema dizendo que ele havia completado o tutorial. Ele se assusta com a mensagem do sistema e começa a chorar de alegria ao pensar que finalmente voltaria pro seu mundo. Só que na verdade aquilo era só o começo do sofrimento dele. Ao ser jogado no murinho, ele escuta um homem chamando por ele e esse homem diz que queria deixá-lo ir, mas a sua família estava morrendo de fome. Então logo após o homem ter dito isso, o protagonista olha pra ele em estado de alerta máximo. E após ter desvivido aquele homem, ele diz a si mesmo que não foi culpa dele. Até que momentos depois surge o sistema dizendo que as artes externas subiram de nível. Vemos que após isso o protagonista diz que finalmente entende porque ele foi jogado naquele mundo e para retornar ele deve atingir o nível máximo. Após isso temos um time skip enorme e o protagonista aparece enfrentando um homem. Ele diz que já perdeu a conta de quantos ele desviveu e ele estava orgulhoso, já que de tempos em tempos viam pessoas procurando por ele. Após isso ele finaliza o inimigo e um garoto parte pra cima dele, mas o protagonista apenas agarra a cara dele, dizendo que a sua coragem é digna de elogio. O protagonista mostra ele uma técnica de artes marciais e o garoto pergunta como aquilo é possível. Então o protagonista resolve poupar o garoto e diz que ele deve voltar após se tornar mais forte e pode levar quantas décadas ele precisar. Logo após nos é mostrado ele se perguntando o que ele poderia fazer para sair daquele tédio. Então ele se pergunta se vai precisar criar uma seita de mestres supremos para se entreter. Após isso ele observa a lua e se lembra que já está nesse mundo há 140 anos. Ele diz que no começo só queria voltar, mas ele já nem lembrava mais do rosto da sua família. Então ele pensa que mesmo que ele volte, já se passou tanto tempo que todos eles não estão mais vivos. Após isso surge o sistema dizendo que ele iria voltar para a Terra. Então ele se pergunta se estavam com pena dele por ter desistido ou se estavam apenas zombando da sua cara. O protagonista alcança a ascensão para o estado de divindade. Então ele pensa que uma divindade deveria abandonar desejos carnais, mas ao contrário disso, ele estava mais emotivo do que nunca. Ele diz que tudo que restou para ele foi um desejo de vingança de quem o enviou àquele mundo e ele promete que vai encontrar e destruir o culpado. Então após isso, vemos um homem misterioso sorrindo de forma pretensiosa.